escreverão outro livro de Atos após si. Of course, you see, the same life's got to be in the same thing. Porque, veja você, a mesma vida tem que estar na mesma coisa. So now today when we look over our denominational churches, Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, so-called, and Pentecostals and things. Agora, hoje, quando olhamos sobre as nossas igrejas denominacionais, metodista, batista, presbiteriana, luterana, igreja de Cristo e assim chamados, e pentecostais e coisas, Where do we find that? onde a encontramos? You don't find it. Você não encontra. I will admit that the Pentecostals has the closest thing to it is because they're up here in the Laodicean church age. Eu admitirei que as pentecostais têm se aproximado mais a isto, porque elas estão aqui em cima na era da igreja laodiceana. They had truth and rejected it. Elas tiveram a verdade e a rejeitaram. They got lukewarm with it. God spewed them from his mouth. Elas ficaram mornas e Deus as vomitou de sua boca. Exactly according to the scriptures. Isso está exatamente de acordo com as escrituras. Amém. Deus abençoe, irmãos. Daí nós vamos ler em Números, capítulo 16, versículo 5. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para usufruir da bênção, da luz, da revelação que o Senhor tem dado através do sétimo anjo. Ajuda esta igreja, os que me ouvem através da internet, que possam receber esta luz, esta revelação. Não a minha, mas a que o seu profeta já pregou. Estamos apenas para despertá-los. Ajuda nesta hora, Pai, que cada um venha beliscar suas consciências e ver que precisam se despertar para a palavra do Senhor, para aquilo que já foi revelado, pois tudo está revelado, tudo está consumado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Disputando a autoridade.
Bem, o irmão Branham diz que um filho tem mais autoridade no céu do que um arcanjo. E logo ele diz: nós não temos despertado para o que somos. Então, se um filho no céu tem mais autoridade, mais do que aquele arcanjo que está ao lado dele, irmão Branham diz que sim, porque você é um filho. O anjo não sabe o que é pecado, principalmente aqueles que ficaram no céu, porque os que pecaram já foram lançados de lá. Lá ficou só quem não pecou. Tem hora que Deus faz um limpa, ele limpou até o céu. E quando ele faz um limpa na terra também, vai chegar uma hora que não vai sobrar nada, só os eleitos. As pessoas pensam que para o milênio vai ficar um pouquinho dos brasileiros, um pouquinho da África, um pouquinho dos Estados Unidos, não vai ficar um pouquinho de lugar nenhum. No milênio, irmão Branham disse que é Cristo e a noiva só, a esposa. Pois o milênio é a lua de mel. Aqui foi feito o casamento, mas o profeta disse que o milênio é a lua de mel. Então ali teremos tempo. Tem gente que briga na lua de mel, né? Já viram a lua de fel. Agora assim não é com Cristo. Aqueles que brigam já com a palavra hoje já vão ficar por aqui mesmo. Quando a palavra diz algo, o que a gente tem que fazer é só crer. Hoje eu não posso fazer mais nada senão crer no que o profeta revelou. Eu não posso inventar mais nada. Alguém diz aí, ele inventou que o Cordeiro saiu do trono, que não há mais intercessão. Bom, se eu inventei, larga mão de me ouvir. Agora, se foi Branham que falou, e você nunca leu, e você nunca soube, então você tem que examinar, cada um tem que examinar o que o profeta falou. Os selos fez com que irmão Branham ficasse sozinho. Você não lê na mensagem, irmão Branham antes dizendo, estou num deserto, Senhor. Quando é que o Senhor vai me tirar desse deserto? Antes dos selos, não. Mas após os selos, almas encarceradas, a união invisível da noiva de Cristo, estou num deserto. Um dia Deus me tirará desse deserto. Um deserto onde você demora se achar uma florzinha, é mais difícil achar uma flor no deserto. Quando você diz, tem água, corre até lá, é miragem. Não tem água no deserto. Por isso é o camelo que sempre serviu para carregar as pessoas no deserto. Que para cruzar o deserto, só um camelo, que ele já bebe bastante água, cabe bastante água, e aí ele pode cruzar o deserto. Isto é o que é o Espírito Santo. Certo? Se você quer cruzar o deserto, só através do Espírito Santo. É Ele que tem água suficiente para cruzar o deserto da vida. Tem casamento que é um deserto. A mulher sente sozinha, o marido sente sozinho. Eles estão dormindo em dois na cama e sentem sozinho. Você já viu isso? Deixa eu despertar a sua consciência. Estão dormindo, estão em dois na cama, mas um está se sentindo sozinho. Não tem marido, não tem esposa. E estão dormindo junto, mas estão sentindo num deserto. Tem crente que está no meio de muita gente, mas está sentindo num deserto. Algo clama
dentro deles, que aquilo que clama não tem resposta onde estão. Um eleito entre os pentecostais que clama por revelação, ele fica num deserto. E aqueles musicão, e aquela alegria, aquela euforia, e o povo dançando no Espírito. Você não pode negar que eles estão dançando no Espírito. Como Davi também estava. Dançou no Espírito. Mas ele estava fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus. Eles dançam no Espírito, mas fazendo um trabalho fora da vontade. A vontade de Deus é a terceira puxada. A vontade de Deus é a revelação dos selos. Hoje é a mesma coisa. Quando o irmão Branham pregou os selos, logo após, ele começou a sentir sozinho e logo Deus o levou. E quando nós cremos nessa mensagem, na terceira etapa, tem que saber que precisa ter carcaça suficiente para suportar ficar sozinho. Tem gente que não fica sem o calor humano, pastor, pertinho, dá uma dor de barriga, ô pastor, vem cá orar para mim, vem fazer uma visita para mim. E aí você não tem isto, mas você é águia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês são águia. Não está precisando viver desse jeito. Eu nunca tentei segurar vocês através de visitas, porque a visita não vai adiantar. Se a palavra não te segura, minha visita não vai adiantar. A palavra tem que ser aquela que te segura, uma mensagem que te segura. Eu posso sair. É aquela mensagem. Você fez uma decisão, você fez uma escolha, você tem o seu caráter para com aquela palavra e você não a trairá. Amém. E agora, diz o profeta, quem tem maior poder diante de Deus? O parente redentor, 168. O que é um anjo? Um anjo é um servo. Aquilo é certo? São servos, são seus servos. O que é? Seu filho e filha. Quem tem o maior poder no céu, então? Um pecador que foi salvo pela graça. Agora, não é qualquer pecador também. Tem que ter sido salvo. Salvo pela graça. Ou um arcanjo que está de pé ao seu lado direito. O pecador que foi salvo pela graça tem mais autoridade no céu do que o arcanjo que tem permanecido ao lado dele sem pecado. E você, que já teve a experiência do pecado, que já teve o perdão de seu pecado, foi remido pelo sangue, você tem mais autoridade no céu do que um arcanjo. Você tem que despertar, a gente tem que despertar para o poder que Deus deu, para a autoridade que Deus deu. Você não tem que dizer, Satanás, sai por favor. Você simplesmente tem autoridade, o expulsa. E aquele mal tem que sair. Isso é verdade, a gente tem que sentir isso na alma da gente, quando Deus vem e faz a sua operação dentro da alma. Talvez você é um crente carne, mas tem que ser um crente da alma, onde Deus trabalha lá no terceiro círculo. Ele opera lá onde a palavra semente foi semeada, na sua alma. Não apenas no corpo e no seu espírito, não nos sentidos do corpo, no tato, na visão, no paladar, na audição, não. E nem nos sentidos do espírito, na imaginação, na memória, na consciência, na razão, no afeto. Ele trabalha só num sentido, o sentido do Espírito Santo, lá na alma. Ali na alma, ou você tem Deus,
ou o diabo. Não tem dois lá. Só tem um. No corpo vem Deus e o diabo, no espírito vem Deus e o diabo, mas a hora da filtração, para entrar, para morar, para viver, ou você põe Deus para a rua, ou você põe Satanás para a rua. E aí você põe Deus para dentro, ou você põe Satanás para dentro. Você não pode fazer diferente. Satanás e Deus não ficam ali dentro. O irmão Branham disse que o espírito, a mente, é um campo de batalha, quando ele pregou a maior batalha jamais pelejada. A mente chega a tudo, chega o que você não quer. Tudo entrou através da visão, através da audição, entrou e foi para o espírito, foi para a mente. Mas você não queria aquilo que você viu, você rejeita o que você viu, mas de todo jeito foi para lá. É um campo de batalha, não vai só Deus, vai o diabo também. É o campo de batalha, mas ali quando você vence o diabo, na sua mente, no campo de batalha, no seu espírito, que ele passou pelo corpo, chegou no espírito, aí entrou numa batalha. Porque quando ele passa pelo corpo, ele chega no espírito e encontra uma entrada, aí já vai na alma. Aí o indivíduo está perdido. Mas quando ele chega no corpo, ele entra através do ver, através do ouvir, através de imaginar. Ele entra. E ali começa a luta. Quando ele entra, a luta é travada dentro de nós. Tem muita coisa que você faz que você não quer fazer. Me diga que não é verdade. Tem coisa que você pensa que você não quer pensar. E tem coisa que você pensa que não pode falar para ninguém. Se falar, os outros vão dizer, que você é? Como diz o irmão Isaías, né? Se você soubesse 3% do que Deus sabe de mim, você nem queria andar do meu lado. Então, se você soubesse 3% do que eu penso, e que Deus sabe que eu penso, e ainda está comigo, dizendo, vamos nessa batalha, você vai vencer. Ainda está na mente, você vai vencer. Isso não vai entrar. Eu estou aqui com você. Eu sou o seu escudo. Eu sou sua força. Então você sabe que ali mesmo você obtém vitória e Deus entra. Isso é para mostrar que o povo de Deus é humano. Você é humano por fora e Deus por dentro. É humano por fora e divino por dentro. E nessas entradas, quantas coisas. Até Jesus deu dor de cabeça. Ele tinha dores igual nós, senão não cumpria Isaías 53. Ele era um homem de dores, desfigurado, sem parecer, sem formosura. Esse é o tipo de Deus, esse é o tipo da igreja, que não tem formosura para chamar atenção, como nem Deus tem formosura. Deus não chama atenção pela formosura. Deus chama atenção pela palavra, pelo caráter. O homem não chama atenção pela formosura, mas pelo caráter. A mulher deve chamar atenção pelo caráter, mas o caminho da mulher é chamar atenção pela formosura, pela sensualidade. Esse é o espírito que envolve as mulheres e que elas têm que tomar mais cuidado que nós, os homens. Porque é um espírito que está em torno para chamar atenção através da cobiça, dela levar uma insinuação sexual, colocar uma roupa justa, apertada, curta e decotada e assim por diante, e que chama atenção. O seu corpo é diferente do homem. Foi por isso que Deus tirou você de mim. Se a mulher tivesse em mim, eu estava com a mãozinha virada. Graças a Deus que a mulher não está em mim. Tem o tempo de Deus tirar até a igreja que estava em Cristo. Ele tirou a igreja. Lá no Calvário, saímos dele, na água, sangue, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. O irmão Branham disse que foi assim. Saímos dele,
para que pudéssemos entrar nele, outra vez no final dos tempos, através de justificação, Lutero, santificação, Wesley e a mensagem de William Branham, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Vida! Agora entra vida na igreja, não mais para ser como podia ser antes. Adão ficava com a Eva em si, não tinha problema, mas depois da separação, depois de Deus extrair aquela costela, se Adão sentisse alguma queda por um outro homem, aí ele já estava errado, porque foi depois da queda. Deus foi lá, tirou aquela costela que é o amor. E depois que Deus tira aquilo, é a única coisa que você pode amar, é aquilo. Foi aquela mulher que saiu de você. Você só pode amar. Ela é uma costela. E ela já dá um trabalho e é uma bênção. Uma costela. Se ela fosse mais do que uma costela. As mulheres dizem assim, você está vendo como nós somos poderosas? Nós somos uma costela só. E olha o que nós fazemos. Uma costela. O homem é o corpo inteiro, só falta uma costela. No homem só falta uma costela, mas a mulher também falta um corpo. Ela só é uma costela. Ela só pode ser um corpo quando ela está no cabeça. Quando ela está no homem, ela pode ser um corpo. Fora disso, ela é uma costela apenas. Bem, a gente nem fala do que pensou em falar, né? Disputando a autoridade. Estamos falando sobre a autoridade esses dias, não sei quando começa assim, né? Disputando a autoridade. Nós encontramos estas pessoas na Bíblia como Coré, Datã, Abirão. Era gente do próprio grupo de Moisés. E disputava a autoridade com Moisés. Mas Deus falava com Moisés e não com Datã, Coré e Abirão. Mas eles, por pertencer à tribo sacerdotal, Coré pertencia àquela tribo, a tribo de Levi, ele era um ministro, ele chamava atenção, ele ganhava a atenção de Israel. Ele podia ajudar até fazer o bezerro de ouro. E Deus, sabendo que tudo aquilo ia acontecer, Deus permitiu que eles tomassem tudo aquilo dos egípcios. Você leva do Egito isso para vocês. Pode levar, leva colar, leva aliança, leva pulseira, leva tudo de ouro. E Deus sabia. Eles vão ter um sacerdote lá na frente, que vai trabalhar numa fundição e vai fazer um bezerro, vai colocar o bezerro no meu lugar. Disputando a autoridade. O bezerro não tinha autoridade mais do que Moisés. Mas, na falta da presença de Moisés, aquele bezerro, para eles era o Deus. Eles fizeram e foram os sacerdotes de Moisés quem fez. É os sacerdotes da mensagem de Branham quem faz bezerros de ouro. Formas de crer. O primeiro bezerro de ouro que saiu foi que o irmão Branham ia ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome. Para a visão da tenda. Porque quem viveu nos dias do irmão Branham ouviu a mensagem, mas não entendeu. Como é duro você viver com uma pessoa, ouvir e não entender que ele pregou aquilo. E ficar na expectativa. Aí o irmão Branham morreu. O que nós vamos fazer? Guardar o corpo dele. Janeiro, fevereiro, março. Foi sepultado em abril. O que eles estavam esperando? Que o irmão Branham levantasse, cavalgasse. Eu cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. Eles estavam esperando o irmão Branham cavalgar. Eles nunca tiveram revelação
que o irmão Branham estava pregando era para o Elias dos judeus. E se você for na mensagem do irmão Branham, eles perguntavam: o que terá o nosso Elias? O quarto Elias, com o quinto Elias ele diz nada. O quarto Elias é para os gentios, o quinto Elias é para os judeus. Não tem nada a ver. Por isso o irmão Branham quis ir lá entre os judeus. Será que não dá para o povo da mensagem perceber isto? E ter gente milionária que estava ao lado do irmão Branham, que fez milhões de Novos Testamentos e distribuiu lá em Israel. Quem sabe fez uma propaganda, gastou muito. Vai vir um homem de Deus, um profeta de Deus, que vai mostrar para vocês que Jesus foi o Messias. Ele vai fazer o que Jesus fez e até mais ainda. Quem sabe as propagandas foram grandes e o irmão Branham aceitou o desafio. Então é que Deus deixa a gente andar. O irmão Branham aceitou. Compraram a passagem para o irmão Branham. Vamos lá então, vamos viajar. Vamos para Israel, Branham. Elias, vamos para Israel. Entra no avião e chega até no Cairo, no Egito. O Espírito Santo fala para ele: volta, lá não é o seu lugar. Volta, não é tempo ainda. Volta. Agora, por falar assim, tem gente da mensagem que está esperando o irmão Branham ressuscitar e ir pregar em Israel, mesmo que o irmão Branham disse que não, o Elias, o quarto Elias, não fará isto. O quarto Elias não vai pregar para os judeus. É o quinto Elias. O quarto Elias é exclusivo para os gentios. Nós tínhamos que ter a operação de Elias no nosso meio, e nós tivemos através do irmão Branham. E se o povo não viu, perdeu. Eles perderam. Então o primeiro bezerro de ouro, quem fez foram os ministros, foram os homens, os corés, os abirãos, os datãs, da mensagem. Fizeram isso daí. Fizeram um bezerro e fizeram livretinhos. Esse é o nosso profeta que vai cavalgar outra vez. Bom, já falamos nisso em outras pregações, mas tenho que passar por isso pelo que eu estou pregando. Vocês notam, estes homens sempre estão até hoje disputando a autoridade. Eles dizem que o que eles pregam é verdade porque eles andaram com o irmão Branham. A mesma coisa podia dizer Arão, Eleazar, Coré. Nós andamos com Moisés. Diz, não. Vocês não têm a verdade. Então eu tenho que ter revelação para isso, para mostrar para vocês que esse povo não tem a verdade. Essa crença de ressurreição isolada do irmão Branham, essa crença da dualidade de Deus, que é um Deus em duas pessoas. Ele é Deus, mas tem um filho que é outro à parte dele. Essa dualidade é pregada desde o tempo que o irmão Branham saiu da terra. Eles vieram com esse bezerro de ouro também. O Brasil recebeu esse bezerro de ouro aqui, bastante. O povo que crê na ressurreição isolada do irmão Branham, eles estão todos na mesma doutrina da dualidade. Então, alguém trouxe isso dos Estados Unidos. Alguém fez um bezerro no Brasil. E para fazer um bezerro, tem que ser sacerdote, tem que ser pastor, tem que ser evangelista, tem que ser apóstolo para fazer bezerro. Não é um membro que faz bezerro. O membro só tem o ouro para dar. Que coisa, né? O membro tem o ouro para dar, para fazer um bezerro. Por isso aquele povo não podia ir longe, irmãos. Aquele povo, Deus não deixou eles entrarem em Canaã. De 20 anos para cima, não entrou ninguém.
Por isso Deus levou 40 anos com eles no deserto, porque Deus não pôde matá-los. Quando Moisés se pôs na brecha, Deus não podia matar, porque Moisés era um tipo de Cristo, que se pôs na brecha por nós. Aí Deus não nos pode matar. E ali Deus não os pôde matar, porque Moisés pôs na brecha, mas Deus matou eles assim mesmo. Olha, Deus é Deus. Parecia que ele estava obedecendo um homem. Deus, parece que ele estava obedecendo um homem naquele dia. O irmão Branham chegou a dizer, antes de ter a luz sobre isso, ele disse, eu não sabia sobre isso. E eu pensava, como pode Moisés ter algo para falar com Deus? Até que fiquei sabendo que Moisés era um tipo de Cristo. Então ele se pôs no lugar. Quando Deus disse, sai do meio deles, Moisés. Eu vou matar todo mundo e vou começar de novo. Deus é resolvido, irmão. Você diz assim, sem mim Deus não pode fazer nada. Ele te mata e põe em outro lugar. É isso que as pessoas pensam. Sem mim. E ali eles estavam pensando da mesma forma. E Deus pegou e cumpriu o que ele desejava cumprir. Então você vai ver que estas coisas são repetidas. Esses cumprimentos, essas escrituras, têm sempre uma dupla ação, um duplo cumprimento. E ele veio cumprindo de lá, sai do meio deles. Moisés entrou e disse, não, senhor, o senhor não vai fazer isso. Se fosse um de nós, não, senhor, Deus já mandava fogo e matava, né? Moisés entrou, não, senhor, o senhor não vai fazer isso. Para o senhor fazer isso, risco o meu nome. Muitos de nós, se for falar, senhor, se o senhor for fazer isso para minha família, risco o meu nome. Nem seu nome está aí, rapaz. Tira o meu nome do seu livro. Eu nunca vi seu nome no meu livro. Fica se gabando de muita coisa. Aí eu tenho nome. Moisés tinha. Quando ele diz, risca o meu nome do teu livro, Deus diz, olha, eu não posso. Só que tem uma coisa, Moisés, eu vou riscar o nome de todos aqueles que pecaram contra mim, que foram idólatras. Eu vou acabar com todos eles de todo jeito. Esses não vão entrar. Não podia fazer aquilo com Moisés naquela hora e não podia fazer com aquele povo, porque Moisés pôs na brecha por causa do eleito. O eleito era, se você perceber, o eleito era o filho daquele que morreu. O eleito era o mais novo. Nós somos os primeiros da mensagem. Nós andamos com o irmão Branham, nós fizemos isso, caçamos com o irmão Branham, eu vi os acontecimentos no Monte Pôr do Sol com o irmão Branham, então conta aquilo e o povo fica satisfeito, até eu fico satisfeito, muito bonito, mas você sabe o que era aquilo? Você sabe o que era aquele acontecimento? Não vai adiantar nada. Você conta uma coisa e não adianta nada que você não sabe o que é aquilo. Você sabe que aquilo foi Jesus vindo no Monte Pôr do Sol. Você sabe que foi o segredo da sua vinda, que Jesus veio diferente do que todo mundo esperava. Eu fico pensando, como Deus pode agir assim? Você pega essa foto e do lado certo da foto, você não vê Jesus. Aí você tem que virar para a direita, que Jesus não veio assim, ele veio assim. Ninguém percebeu. Nem o irmão Branham na hora percebeu. Ele diz, mas um dia no meu escritório, tomando esta foto, virando-a um pouquinho para a direita, ali estava ele, Jesus, a suprema autoridade. Ele sabe que é isso, se sabe que é isso, se Jesus é a suprema autoridade, como que vão dizer que Jesus não é Deus? Isso é Coré, Datã, Abirão. Se Jesus é a suprema autoridade, quer dizer, não tem outra autoridade, não existe autoridade maior do que a suprema autoridade. E Jesus é a suprema autoridade.
E ali eles não puderam ver. Quem andou com o irmão Branham não viu. Deus testificando nos dias deles: eu sou Jesus, a suprema autoridade. Eu sou aquele que tem o poder no céu, na terra, em todo lugar. Não tem ninguém maior do que eu. Isso é Jesus falando, sou eu não. Amém. Então Deus pegou e matou aquele povo de 20 anos para cima. Deus sabe quando você emancipa. Aí eu tenho 30 anos de fé, hoje tem 50, está passando a hora. 50 anos de fé, e você ainda não creu que o Cordeiro saiu do trono, não creu que o 7º selo estava encarnado. O irmão Branham diz que os mensageiros das 7 eras da igreja representam os 7 selos, e não disse nada do 7º. Branham falou do 1º ao 6º selo e não falou nada dele. E as pessoas dizem, não foi revelado, não foi aberto, o que o irmão Branham está dizendo aqui no 7º selo. Ele nos abriu 6 selos e não pode abrir o 7º, é o selo da sua vinda. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Ele não podia falar, falou de todos, mas o dele ele não podia falar, porque era no dia dele, que era o 7º, era o dia da vinda do Senhor. Do Senhor que jeito? Do Senhor em carne outra vez. Não é daquele Jesus vir aqui naquele corpo e mãos furadas. O próprio irmão Branham disse, se ele vier desse jeito, eu não o receberei. 165, alimento espiritual em seu devido tempo, e 153 numa outra tradução. Talvez tenha outra tradução aí, você tem que procurar outro parágrafo, mas está ali. As pessoas não percebem quando Deus está operando, e elas o que fazem? Elas disputam seus trabalhos no Brasil, na América do Norte, no Canadá, na África, é disputado por homens que eles dizem ter a verdade e que tem milhares de pessoas ao lado deles, e o povo então fica crendo que a voz do povo é a voz de Deus, e não é, nunca foi. A voz de Deus sempre é um homem na terra, sempre foi a voz de Deus. O irmão Branham diz, basta um homem na mão de Deus, ele vira o mundo ao revés. Um homem só. É nós que precisamos, me dá uma dúzia de homem aí, para pregar ali, isso vai só encher as paciências. Você pega uma dúzia de obreiro, só vai brigar um com o outro, disputar posição um com o outro. Vai e faça isso, daqui a pouco você está disputando posição. Coré fez isso, porque era um ministro também, disputando posição, autoridade com o próprio Moisés, com o próprio profeta. E não vemos hoje esse povo dizendo que a deidade que eles pregam é a verdade. E teve um por falta de sabedoria, um ministro por falta de sabedoria, diz que eu fui enviado para pregar que o Cordeiro saiu do trono, mas ele foi enviado para pregar a deidade, que é a dualidade. Aqui está, a deidade é aquilo que temos pregado, que o irmão Branham pregou. E isso é ler o que o irmão Branham falou. Não é ler um livro à parte de alguém que disputa autoridade com o profeta, dizendo, Jesus não é Deus, Jesus não é o Criador. Agora eu pego a mensagem do William Branham, Jesus é Deus, Jesus é o Criador. Esses corés estão disputando autoridade com o profeta. É você que deve ver onde está a verdade. Eu não vou te dizer, eu tenho a verdade. Não, a verdade é o que o profeta pregou. O que o profeta pregou, você não encontra o irmão Branham pregando que Jesus não é Criador, que Jesus não é a deidade, que Jesus não é Deus. Ele mostra, o bom do irmão Branham é que é profeta. Ele mostra o lado humano de Deus, Filho. O lado divino de Deus, Pai. É o Pai no Filho. Se quisesse fazer uma doutrina, tem um Pai e um Filho. Aí você teria o Pai
e um filho, que jeito? Sem poder, sem força, menor. Irmão Branham chega a mostrar isso nas eras da igreja, que eles mesmos gramaticaram. É nas eras da igreja que o irmão Branham diz que eles querem fazer de Jesus menos que Deus, menos que a deidade. E o irmão Branham diz, e está errado. Leia as eras aí, Laodiceia e a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é onde fala da deidade mesmo, a deidade de Jesus Cristo. Bom, você pega uma mensagem que o irmão Branham pregou sobre a deidade de Jesus Cristo. Se fosse para um doutor pregaria uma mensagem com um título desse. Se fosse para um teólogo da mensagem pregaria uma mensagem com um título desse: a deidade de Jesus Cristo. Se fosse um teólogo da mensagem, pregaria o Filho da deidade. Um teólogo prega assim, um filho da deidade. Mas um profeta não, veio e deixou uma mensagem: a deidade de Jesus Cristo. Aí logo eles pregam aí, irmão Branham nunca disse que Jesus é a deidade. A mensagem, a deidade de Jesus Cristo. Meu Deus, como é duro ser coré. Porque não vai enxergar nada, não vai ter jeito de enxergar. Você pensa que nós pregamos para esse povo enxergar? Não, é um eleito, é um aqui, outro ali, outro acolá. É muito pouco aqueles que ouvem e dizem, é verdade. Porque a maioria é proibida em ouvir. E ao proibir ouvir, então eles continuarão cegos o resto da vida. Porque eles pensam que ali onde eles estão, tem toda a verdade. Só porque tem fitas do profeta, tem livros do profeta. Não, os pentecostais têm a Bíblia. A Bíblia está aí na terra por 2000 anos. E depois de Lutero para cá, em formato de livro, está esta Bíblia aí. E eles não souberam o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta mensagem está na mão do povo da mensagem. Desde o início, quando o irmão Branham morreu. Essa mensagem livre para todo lado, fitas do profeta. E até hoje, eles ainda não descobriram que o Elias para os judeus não pode ser o William Branham. Estão esperando ainda algo acontecer. Eles não descobriram que os 7 trovões já foram revelados dentro dos 7 selos. Eles não descobriram que o irmão Branham já tinha parte do nome de Deus. E se tinha parte do nome de Deus, aí você tem que só formar o nome. HM faz parte do nome de Deus. Luta contra a Bíblia, luta contra a mensagem. Os pentecostais lutam contra a Bíblia. O povo da mensagem pensa que estão lutando contra mim. Não, eu vou continuar pregando, não estou nem aí com o que eles falam de mim. Porque todo mundo, o próprio irmão Branham, depois que pregou os selos, foi considerado um falso profeta. Depois que o irmão Branham pregou casamento e divórcio, no ano de 65, em fevereiro, morreu no final do ano, muitos ainda dizem que ele morreu porque pregou casamento e divórcio. As pessoas não têm luz daquilo. Não têm luz do que o homem estava pregando, que Deus estava dando para ele. Como que o homem podia ser um falso profeta, recebendo de Deus, indo ali na nuvem, 245, a união invisível da noiva, 246, e disse: se ele não nos abriu aqueles 7 selos na montanha, que eu caia aqui morto neste púlpito. Você vai disputar autoridade com um homem desse? Se ele diz que os 7 selos foi aberto na montanha e depois foi revelado dentro de um quartinho, todo dia Deus revelava para ele um selo, todo dia, mas já tinha sido aberto na montanha. Por quê? Porque quando o Cordeiro desceu do céu, como um anjo forte, ele desceu com o livro aberto. Não foi assim? Não é assim que está em Apocalipse 10? O anjo forte descendo do céu com o livro aberto. William Branham não encontrou o anjo forte na terra.
William Branham, conforme diz os selos, o 7º selo, 201, 202, eu fui tomado para dentro da nuvem formada por estes anjos. E quem estava dentro da nuvem? Jesus Cristo. Irmão Branham não encontrou com um anjo forte aqui na terra. Ele já encontrou dentro da nuvem, porque tinha que descer. Tenho dito isso, vou repetir outra vez. Os parágrafos 217 e 218 da mensagem Almas Encarceradas Hoje, que é a tradução de Goiânia. Nessa mensagem é que o irmão Branham mostra o 7º selo o traz de novo à terra. O irmão Branham era o representante do 7º selo. Foi tomado para dentro da nuvem formada pelos 7 anjos e depois desceu. O parágrafo 101, Cristo, mistério de Deus revelado, e 207, na tradução da Voz de Deus, irmão Branham pergunta: vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e se materializando? Gente do céu, quer dizer, eu estou falando de cor alguma coisa, os textos aqui, não é porque eu sei, é porque isso daí é da mensagem, e são coisas como de primeiro, a gente ficava satisfeito em escutar pastor Luiz Mendes citar versículo, parágrafos da mensagem, mas quando eu mandei os parágrafos que o Cordeiro saiu do trono, ele não quis citar mais. Isso ele não quer citar, deveria citar, meu irmão. Deveria citar, porque é isso que tem que citar agora. É isso que você tem que pregar. É o que o William Branham revelou e que deixou o William Branham sozinho. E que o William Branham ficou sentindo num deserto. Não tinha, tem muita gente ao meu lado, mas não crê no que eu estou pregando. Era assim com o irmão Branham. Eles estavam por ali, mas já de olho. Ele pregou cada coisa, ele revelou cada coisa. Agora, quando abriu os selos, mostrou claramente que a denominação é do diabo. E o que eles estavam fazendo era contrário ao que as Escrituras diziam. Então tudo estava revelado. Eles não puderam crer. Por isso eles estão até hoje disputando a autoridade com quem tem autoridade. Você não tem que disputar a autoridade com um policial. Você não tem que xingá-lo, desacatá-lo, você tem que ouvi-lo. Ele é um policial, seja de trânsito, seja o que for. Ele é um policial, ele é uma autoridade. Você não tem que disputar a autoridade com ele. O que você deve fazer é obedecê-lo. Você não tem que disputar a autoridade com William Branham. O que você tem que fazer é crer só. O que o irmão Branham disse? É assim. Então, amém. O que Paulo diz? Que a mulher fica calada na igreja. Amém. Isso é a mulher que ainda tem que falar. Que o homem falar amém, para ele é um alívio. Se minha mulher escutar Paulo, vai ser uma bênção. Além de falar muito na igreja, fala demais em casa. Amém. Disputando a autoridade. Se a pessoa pudesse ver isso, ela disputa a autoridade com o próprio profeta. O profeta diz: os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Eles disputam a autoridade com o profeta. Ele diz: não foi revelado os trovões. Gente, o profeta diz que foi, Laodiceia 38. Perguntas e resposta número 478. O desvelar de Deus, 273 da 278. 3 escrituras para vocês. Como precisa de 3 testemunhos, 3 testemunho para vocês, onde o irmão Branham diz: foi revelado. Foi revelado. A terceira etapa, ele diz: está aqui. Logo ele diz: a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Porque Clamas fala, 207, e os ungidos dos últimos dias, 252, vocês lembram? É 373, 374 na tradução de Goiânia e 262 na tradução da Voz de Deus. Ele diz: a terceira etapa foi. Pronto. O irmão José, ao traduzir os ungidos dos últimos dias, deve ter tido uma inspiração. Colocou exatamente este parágrafo na contracapa da mensagem. Os ungidos dos últimos dias. Foi muito bom, mas eu pergunto: creem nisso? Que a terceira etapa foi? E se a terceira etapa foi, a visão da tenda foi.
O sétimo selo foi. Porque foi irmão Branham é quem diz que a visão da tenda está na terceira etapa. O sétimo selo é a terceira etapa. Foi a terceira etapa do profeta. Como o irmão Branham diz que esta terceira etapa, ela tomaria conta também da noiva, porque ele diz o sétimo selo termina o mistério quando a noiva for arrebatada. 232, a festa das trombetas. Amém. Amém, amém. Meu Deus. Sempre disputando autoridade. As pessoas estão, me desculpe por... Eu ando agora com um monte de papel na mão, tentando ajudar as pessoas. A palavra falada é a semente original, segunda parte, 181. Quão diferente hoje. Muitos assim chamados evangelistas alegam ter a resposta de Deus para o povo, exatamente como fez Coré, negando, disputando a autoridade do ungido profeta vindicado de Deus. Se não dá para as pessoas perceberem, eu sou evangelista, mas você crê que os trovões foram revelados? Ah, não. Você crê que o Cordeiro saiu do trono? Ah, não. Você crê que Cristo tem um novo nome? Você é um Coré mesmo. Você vai disputar a autoridade com o profeta, quando o profeta mostrou que o novo nome é um nome familiar. Nome familiar é nome de família. Nome familiar. 185 da era de Pérgamo. É um nome familiar. O novo nome. Era a família cristã. Agora é a família bramita. O novo nome é um nome familiar. 18 e 19, a semente não herda com a palha, aquela azulzinha dos Estados Unidos. Irmão Branham diz, Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela você não entra, nasce. O novo nome é um nome familiar. É um nome familiar. HM, Branham, família Branham. Tivemos aí a família cristã. Eu digo que olha, eu já participo de 2 famílias no último tempo. Sou cristão e bramita. Porque como cristão eu não sei dos selos. Como cristão eu não sei que a era terminou. Como cristão eu não sei do novo nome. Mas, como bramita, eu sei que o sangue foi vertido. É bom isso daí. Como bramita, eu sei que a era da graça já terminou. Só que o que você está fazendo aqui ainda? Se a era da graça terminou? Se não tivesse terminado, por que irmão Branham pregou? Almas que estão em prisão agora. Se as almas estão em prisão, é porque o Cordeiro está fora do trono. Ele não podia revelar tudo, falar claramente para nós. Ele deixou isso nas mensagens, que você vai estudando e vai vendo aqueles acontecimentos, porque nós já estávamos nele, estávamos na revelação, estávamos em Cristo quando ele estava no Calvário, e eu estava em Branham quando ele revelou os selos. Mas eu não te vi lá não. Eu estava em Branham. Eu não estava no tabernáculo Branham, que fez doutrina de ressurreição isolada do irmão Branham, depois que o irmão Branham partiu. Eu não estava no tabernáculo Branham, eu estava no irmão Branham. Eu não estava naquele povo romano e judeu que crucificou a Jesus. Eu estava em Cristo, em Jesus. Aonde você está agora? Que o povo está crucificando a Cristo outra vez na revelação desta mensagem. Quando é entregue esta mensagem, do jeito que o profeta pregou, eles estão rejeitando a mensagem, disputando a autoridade do ungido profeta vindicado de Deus. Moisés alegando que ele tinha uma resposta, aquele era um esquema para fazer dinheiro também, um novilho de ouro. Para levantar dinheiro tem um novilho de ouro.
faz um grande trabalho, um movimento de cura divina, que eles gostam de fazer. Mas Jesus não cura, por certo, ele até já me curou. O próprio irmão Branham diz, ele não pode te curar mais. O povo tinha que crer nisso, gente. Com a atração sobre a montanha, é 145 a 156, você lê. Com a atração sobre a montanha. Ele não pode te curar mais, porque ele já o fez. Ele não pode te salvar mais. Então, onde está? Como é que eu vou fazer? Eu nasci depois, ele não pode salvar mais. Eu já era salvo nele. O problema é que nós cremos num Deus que nós fazemos Deus minúsculo mesmo. Faz que nem os teólogos que andou com o irmão Branham. Faz Jesus minúsculo. Jesus só homem. O irmão Branham diz, ele não era só homem, ele era Deus. Ele era homem por fora e Deus por dentro. E aquele corpo era o corpo do próprio Deus. Bom, deixa eu encerrar aqui porque não tenho tempo mais. A gente sempre é cronometrado para não pregar muito, que é isso eu que faço. Peço para os irmãos me ajudar nisso, né? Então, é eu que quero. Porque hoje cedo eu não sabia, irmãos, que a mensagem de hoje cedo eu não sabia que era 1h30. Talvez se eu soubesse eu não rodava ela. Eu pedi para rodar a mensagem, depois fiquei com dó de vocês. 1h30. Né? 1h30 de pregação, hoje cedo, aquela mensagem. Eu sei que não é fácil, mas naquele tempo foi em 98 que eu preguei essa mensagem. E eu pregava 1h30 mesmo, naquele tempo era 1h30, 1h40, 2 horas. Eu achava que eu estava, glória. Mas graças a Deus, se vocês verem de 98, eu só dizia, eu não posso falar tudo para vocês. Eu não posso, mas hoje eu já falo tudo para vocês. 13 anos depois, aí eu posso. Pergunta se esse povo da mensagem, já desde 98, prega essas coisas que nós pregamos. Desde 98. E tem uma mensagem antes de 98, para mostrar estas coisas para o povo. Mas eles querem disputar a autoridade com a mensagem. É a mensagem, é o profeta que falou que nós não somos noivo, nós somos esposa. É o irmão Branham que diz, nós não vamos para o casamento, nós vamos para a festa. 236, provando sua palavra. Muito bem. As pessoas estão, como agora, caem por isso, após ter ouvido a verdadeira palavra de Deus através de um profeta ungido que foi vindicado. Eles caíram na mentira de Coré. Olha, isso aqui vai dar outra mensagem, não adianta. Mas eles caíram. E é o povo da mensagem. Vocês pensam, não, mas Deus não vai deixar nós. Por certo, Deus não vai deixar. Ele está dando, você não quer? Se ele está dando, você não quer, ele tem que te deixar. Mas ele tem que dar isso para o meu pastor. Tem uns que dão isso para a minha pastora. Ele já deu para o seu pastor, para a sua pastora. Já disse para ela, pare de pregar. E para ele também, pare de pregar. Que você não prega a terceira etapa, como o irmão Branham pregou. Para que ser um pregador? Para que eu viver dos dízimos do povo, se eu estou pregando a mensagem de um profeta que não revelou os 7 selos, que não revelou 7 trovões, que não revelou novo nome? Que eu fico como intruso pregando essa mensagem, vivendo o dízimo do povo? Pare de pregar. Não estou contra você. Caíram na mentira de Coré. Caíram na mentira dos teólogos da mensagem. Que não pode ver Deus como um. É como o irmão Branham diz, Deus não é como o seu dedo. E eles gostam muito desse parágrafo. Deus não é como o seu dedo. Mas o homem interior, parágrafo, é o homem interno, né? Parágrafo 50, não vou esquecer esse também. O irmão Branham diz, Deus é como uma régua de 36 centímetros. 12 centímetros Pai, mais 12 centímetros Filho, mais 12 centímetros Espírito Santo. Mas é uma régua. E ao mesmo tempo o irmão Branham diz, Deus não é como o seu dedo. Eles querem dizer que Deus não é como o seu dedo, mas Branham não pregou assim como o seu dedo. Que ele não é um. O irmão Branham estava mostrando apenas, ele não é como o seu dedo, porque ele tem o ofício de Pai, que é Espírito, o ofício de Filho, que é carne, e o ofício de Espírito Santo. Ele tem, então ele não é como o seu dedo, mas logo ele diz, ele é como
a régua. É o que eu preguei esses dias, a concepção do profeta sobre Deus. Não cai na mentira de Coré, receba a verdade de Brana. O profeta provado de Deus, e Deus sabia que Deus lhes havia dito. Israel sabia que Deus lhes havia dito claramente que ele vindicaria seus profetas através de sua palavra. Coré não era um profeta escriturístico. Aí nós vamos, o pastor não é um pastor escriturístico, o evangelista não é um evangelista escriturístico. Me diga, um pastor que diz que a mulher pode pregar, que unge mulher pastora, ele é um pastor escriturístico? Não, ele é pastor da igreja dele, menos escriturístico. Um pastor que prega para os outros e diz, você precisa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o nome de Jesus, pastor, não, larga de mão. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse pastor não é escriturístico. Mas é pastor ou não é? É o eleito que tem que descobrir isso. Um pregador da mensagem, que prega que Jesus não é Deus, e que Jesus não é o Criador. Quando Brana diz que esse pregador pode ser o que for, menos revelado. Não é da mensagem. E diz que é da mensagem. E todos os seus adeptos dizem isso ser verdade. Fala como o doutor fala. Eles falam como o doutor. É uma beleza, se você parar para ouvir. É como um doutor inteligente. Fala, mas não cola com a revelação. Põe perto do Urim. O Urim e o Tumim hoje, meus irmãos, não é apenas uma Bíblia fechada. O Urim e Tumim é uma Bíblia aberta. O Urim e Tumim é isso daqui. O Urim e Tumim são as mensagens do profeta hoje. O Urim e Tumim é esta revelação. Você tinha lá atrás as pedras que estavam no peitoral do sacerdote. Você teve o Urim e Tumim como a Bíblia por 2 milênios. Mas o Urim e Tumim agora é a revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, do novo nome, da visão da tenda, da terceira puxada. Amém. Pai Celestial, obrigado pelo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muito obrigado pela paciência que o Senhor dispõe de cada irmão, de cada irmã, para ouvir sua palavra, mesmo com cansaço, que a gente pode ver nos olhos de alguns o cansaço, o esgotamento físico, mas por dentro existe um Deus que não está esgotado, existe um Deus forte lá dentro, por fora um físico cansado, mas por dentro um Deus forte. Obrigado, Senhor, por esta luz da palavra. Ajuda-nos a não disputar com o profeta, mas dizer amém a cada coisa que ele pregou. Amém, Senhor. Amém.